Então, boa noite. Nós vamos fazer nossa reunião de toda semana do Espiritismo Fraterno, segunda-feira às 19 horas. A gente grava, né, essas reuniões para disponibilizar no YouTube para os grupos do Espiritismo Fraterno e os outros grupos do Amor Fraterno, né? E toda semana a gente, tem gente entrando. Aí toda semana a gente está fazendo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo no final das aulas e principalmente o estudo da obra Nosso Lar. Hoje a gente vai estudar o capítulo 8. A professora Tereza, ela não está conseguindo entrar nas reuniões mesmo, então eu vou tocando o estudo até que ela consiga voltar. E aí boa noite, Cláudia. E aí a gente retoma, vamos ver se a gente faz uma pausa, né, no final de ano, a gente avisa todos os grupos, retornando em janeiro, né, se Deus quiser. Mas acho que semana que vem eu ainda devo fazer reunião com vocês. Então, para a gente iniciar a reunião, né, de hoje, a gente faz uma pequena prece, uma rápida prece para a gente poder se sintonizar com as energias sutis. Então, eu vou pedir para que vocês todos possam fechar seus olhos, que a gente possa serenar nossa mente só por alguns instantes, durante essa horinha, que a gente disponibiliza para nos conectarmos com a espiritualidade que nos rege, para que a gente possa receber a palavra de Cristo, que a gente possa se elevar espiritualmente por essa hora, se conectando ao nosso Pai, Divino Criador. A gente também pede para que a espiritualidade maior possa se reunir conosco, que traga irmãos espirituais que também precisam do estudo, do consolo, para que todos nós possamos crescermos juntos, aprendermos juntos, pois todos temos o objetivo de evoluir, de nos melhorarmos, tanto encarnados como desencarnados. A gente vai pedir licença para iniciar nosso estudo de hoje com profunda gratidão, que a gente possa estar receptivo para aprender os ensinamentos da obra que estamos estudando. Pedimos licença para iniciar os estudos, dando graças a Deus e graças a Jesus, assim seja. Então, boa noite, gente. Eu acho que eu vou fazer diferente um pouquinho aqui. Vou tentar compartilhar minha tela para vocês verem a obra aqui. Aí vocês estão vendo minha tela, né? Então, aqui tá, como eu não tô com a obra, né, em mãos, eu vou ler com vocês, que aí fica até interessante o capítulo 8, tá? Da obra Nosso Lar. Então, esse capítulo, ele vai começar a mostrar a estrutura de uma colônia espiritual que foi bem relatada como Nosso Lar. Fazendo um adendo, nós temos inúmeras colônias espirituais, principalmente vai ter entrando mais gente. Então, boa noite para quem está entrando, né? A gente está dando continuidade no estudo da obra Nosso Lar, o capítulo 8 hoje. E aí o capítulo o 8, ele vai começar a explicar a estrutura da colônia Nosso Lar. Aí eu estava fazendo um adendo que não só a colônia Nosso Lar existe inúmeras colônias espirituais para serviço, para trabalho, para acolhimento. Na região do nosso país, no Brasil, se não me engano, existe 4 ou 5 colônias espirituais importantes, fora as que devem ter um trabalho menor, mas tão significativo quanto, né? Existe na região da Europa, dos Estados Unidos, inúmeras colônias espirituais que servem de auxílio para acolher os espíritos desencarnados, né? E para continuar o estudo, o trabalho, nos preparando para uma próxima reencarnação. Então, dando esse contexto inicial, né? O título é Organização de Serviços. Então, como a gente tinha conversado em algumas semanas anteriores, o André Luiz ele precisou fazer um tratamento, ele teve essa necessidade, porque ele, por mais que ele tenha sido socorrido no plano espiritual, na colônia Nosso Lar, ele passou por alguns distúrbios emocionais, ainda físicos, né, entre aspas, por conta do desencarne dele, o tempo que ele ficou no umbral.
Então, ele precisou fazer inúmeros tratamentos, né, para que ele conseguisse se adequar ao ambiente que a colônia nosso lar exige, né, para os trabalhadores. Ele tem vontade de trabalhar, mas ele ainda não estava, digamos assim, qualificado, preparado, né, espiritualmente e moralmente para o trabalho. Então, ele já com tratamento, durante decorridas algumas semanas de tratamento, ele vai passear com o Lisias, que é como se fosse um enfermeiro dele naquele momento, que Clarencio destina para o trabalho. Então, ele coloca que se impressionou com as ruas, com as vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas. Então, ele vai falando, né, sobre o que ele está vendo, sobre o cenário, ele já tinha vislumbrado outras vezes, mas ele reparou que dessa vez a diferença é que, além de ele estar caminhando nas ruas, vendo, né, a natureza abundante, ele vê o trabalho, o quanto aquela colônia era ativa, a quantidade de atividades, vendo pessoas indo e vindo, né? Então ele pensava, gente, que pensa, nossa, cheguei no céu, desencarnei, eu achava que todo mundo ficava deitado em cima de uma nuvem dormindo, digamos assim. E ele está vendo que as pessoas, que os espíritos estão em atividade, em estudo, de um lado para o outro, correria. Então aquilo foi um pouco, né? Ele ficou não perplexo, mas ele começou a questionar. E aí o Lisias, que estava ao lado dele, conseguiu perceber isso, né? E aí ele coloca assim para o André Luiz, né? Estamos no local do Ministério do Auxílio, então eles estavam diante de um dos ministérios. Tudo que vemos, edifícios, casas residenciais, representa instituições e abrigos adequados à tarefa de nossa jurisdição. Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. Nesta zona, então, do Ministério do Auxílio, atende-se a doentes, ouve-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, olha que interessante, organizam turmas de socorros aos habitantes do umbral. Então, também, além de preparar, né, reencarnações, as próximas reencarnações dos espíritos que estão ali, eles também organizam turmas, né, de socorro aos habitantes do umbral, assim como aconteceu com o André Luiz, que foi socorrido por Clarence e uma equipe, né? Deixa eu voltar aqui. Aos que choram na terra, então eles também prestam auxílios aos que choram na terra, estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Aí André Luiz fala, então em nosso lar um ministério do auxílio? E aí Lisias responde para ele, como não? Nossos serviços são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia sob a orientação do que nos presidem. Aí ele até questiona, né? Porque todos os dias existe um crepúsculo, um horário específico, que aqui no Brasil se compara às 18 horas, que todos fazem oração, né? E aí ele falou assim: você não vê que Clarencio muitas vezes está em volta de 72 ministros? Aí ele explica, né, o André Luiz, como assim? Então, nosso lar é dividido em 6 ministérios e cada ministério tem 12 ministros. E aí ele vai relatar aqui quais são os ministérios. Essa parte é bem interessante. Deixa eu ver. Opa, eu tô aqui no Evangelho, perdão, gente. Deixa eu só ver onde é que ele relata aqui. Aqui. A colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se em 6 ministérios, orientados cada qual por 12 ministros. Então, tem o Ministério da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação e da União Divina. E ele diz assim: os 4 primeiros, que é o da regeneração, auxílio, comunicação e esclarecimento, nos aproxima das esferas terrestres. É como se tratasse mais uns assuntos da ordem dos encarnados, de nós que estamos aqui vivos, no corpo de carne, né? E os 2 últimos, que seria da elevação e da união divina, tratam mais dos assuntos que ligam ao plano superior. Então, quando os espíritos já têm estão no momento de estudo, de trabalho, em que estão querendo adentrar, se preparando para trabalhos em outras esferas superiores à da Terra, normalmente eles são preparados nesses 2 ministérios. Clarencio, que é o nosso chefe, né? O Clarencio, que é um personagem importante do livro, ele é um dos ministros do auxílio.
Então, que é o ministério, né, que acolhe os doentes, os que sofrem, acolhe os da terra, cuida das próximas reencarnações e também presta um auxílio para os que estão no umbral, né? Organizam excursões para quem está no umbral. Aí eu, assim, resumindo, ele coloca assim, o André Luiz fica impressionado com a organização e aí o Lisias ele diz assim, não, olha, tu tem que entender que tudo que está na Terra, toda a estrutura que existe na Terra, ela precede do plano espiritual. Primeiro teve que existir no plano espiritual materialmente para que vocês também tenham a possibilidade de vivenciar, né, no plano terrestre. Mas ele falou, a história não é bem assim. Olha que interessante. Ele falou que a colônia Nosso Lar, vou até ler com vocês aqui, ó. Nosso Lar é uma antiga fundação de portugueses, distintos, né, espíritos mais elevados, né, que colonizaram o Brasil, que desencarnaram aqui no século XVI. A princípio, enorme e exaustiva foi a luta. Então, segundo os Ministérios do Esclarecimento, que eles têm um registro de quando o Nosso Lar foi fundado, não era a estrutura organizada, não tinha ministérios, não tinha uma natureza frondosa, não era bonito. Era um lugar que, infelizmente, refletia a realidade do Brasil. O Brasil estava sendo colonizado, o Brasil era muito floresta, o Brasil tinha muita escravidão. Então, foi difícil reproduzir a colônia Nosso Lar naquela época. Então, ela não nasceu assim de imediato. Diz que os espíritos superiores muitas vezes vacilaram, que estavam trabalhando, que estavam governando, coordenando, né, a criação do Nosso Lar, que foram séculos e séculos para tornar o que é hoje, né? O que é hoje não, o que é na época, em 1945, porque hoje deve estar um espetáculo aquele lugar. Então, ele voltou assim, ó. Os trabalhos primordiais foram desanimadores, mesmo para os espíritos fortes. Onde se congregam hoje vibrações delicadas e nobres, edifícios de fino valor. Então, ele falando, onde hoje tu vê esse cenário, né, essa paisagem, né, organizada e bonita e leve, antigamente misturavam-se as notas primitivas das silvícolas do país, né, que era a realidade do Brasil na época, e as construções infantis de suas mentes rudimentares. Os fundadores não desanimaram, porém. Prosseguiram na obra, copiando o esforço dos europeus que chegava à esfera material, apenas com a diferença de que por lá se empregava a violência, a guerra, a escravidão. E aqui, no plano espiritual, o serviço é perseverante, a solidariedade fraterna, o amor é espiritual. Então, ele explica, né, que não foi do dia para a noite que a colônia Nosso Lar ela teve que ser fundada, iniciada, criada, mas que os trabalhadores do bem, os espíritos superiores que estavam coordenando o trabalho, eles não desanimaram, eles continuaram e conseguiram pegar percepções, né, materiais que os europeus já estavam à frente da gente, né? Então, em arquitetura, urbanismo. Então, eles pegavam algumas ideias de europeus que vinham para cá, implantando, né, na colonização, e aí, no caso, conseguiam reproduzir isso na colônia Nosso Lar. Então, simultaneamente, Brasil e a colônia Nosso Lar estavam avançando. Só que a diferença que ele coloca, a diferença é que vocês, quando estão na Terra, vocês vivem as guerras, a destruição, as paixões. Aqui não, aqui a diferença é que o trabalho era incessante, né? O amor era espiritual, a solidariedade e a fraternidade eram sentimentos que regiam o nosso trabalho. Aí conclui, deixa eu ver, assim, se tem algo mais importante aqui. Lisias conversa, né? Com o André Luiz, vai explicando. Acho assim que vale vocês lerem um capítulo. Mas ele coloca aqui também, ele fala que Clarencio, né, um aspecto interessante desse capítulo que Clarencio é um trabalhador abnegado, né? Ele está sempre trabalhando. E aí Elisias fala, eu ainda sou um trabalhador que descanso, tenho o meu descanso, participo de datas comemorativas aqui na colônia, e Clarencio não participa de nada, mas porque ele já tem um nível
espiritual, moral, acima do nosso, que temos essas necessidades de ainda confraternizar. Ele confraterniza trabalhando, então ele já tem outra visão. Ele não precisa repousar, é um espírito que ainda não precisa confraternizar em datas comemorativas. Ele coordena aquilo e está o tempo todo trabalhando. Ele entendeu que o sentido, né, da vida, tanto espiritual quanto a material, é o trabalho. Que é o trabalho que traz o combustível para ele. Aí ele finaliza, né, o capítulo falando que comemorou-se agora não sei falar, gente, no 114 aniversário da magnânima direção. Calares se dizia, evidenciando comovida reverência, enquanto a seu lado contemplava respeitoso e embevecido as torres maravilhosas que pareciam cindir o firmamento. Então ele fala que só o Clarencio, né, na coordenação do Ministério do Auxílio, já estava fazendo 114 anos de fundação, de coordenação. Então, imagina, né, o tempo que esse espírito já está vivendo. O Lisias também coloca que está há 40 anos trabalhando na colônia Nosso Lar. Então, ele tenta contextualizar as coisas para o André Luiz, e esse é um capítulo que vai começar a explicar como funciona cada ministério, quais são as funções de cada um deles, né? As responsabilidades. Mas a gente pode estender isso, deixa eu parar a apresentação, a gente pode estender isso para inúmeras colônias. Nosso lar não é uma colônia com preferida ou que dispõe de organizações que outras colônias não dispõem. Na verdade, Nosso Lar é um exemplo de inúmeras outras colônias que têm a mesma estrutura. Existem colônias com uma estrutura mais elevada, né? Boa noite, Carla. Obrigada pela presença. Cristiane também vi que entrou. Boa noite. Boa noite para todos que entraram, né, depois da prece. Então, o Nosso Lar, ele realmente ele é um exemplo de inúmeros que existem, né? Uns umbrais. Também são zonas, não digo que são colônias espirituais, mas são zonas do plano espiritual que são plasmadas através das nossas angústias, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. O umbral, gente, a gente já falou isso várias vezes, a professora também colocou, o umbral existe porque nós alimentamos. Boa noite. Nós alimentamos o umbral. Nós somos o reflexo do umbral. Assim como a colônia Nosso Lar também é reflexo das nossas boas ações, né, do entendimento que o Brasil, por exemplo, a colônia Nosso Lar, ela destina a acolher espíritos, né, que desencarnam aqui no Brasil, principalmente na região que se encontra, se eu não me engano, é na região do Rio de Janeiro. Colônia, se alguém souber, se eu não me engano, é da região do Rio de Janeiro, que fica a colônia Nosso Lar. Mas é para a gente entender que existe uma estrutura maior, que Deus é tão perfeito, tão infinito, que a gente tem inúmeras formas dessa demonstração desse amor. Imagina, para nós existirmos aqui, existe inúmeras esferas, né, orbes fora da Terra que regem nosso planeta. Nós realmente não estamos sozinhos. Existe uma organização, existe um controle, né, um planejamento. Claro, nós temos o livre-arbítrio, como muitas vezes a gente já falou, nós somos frutos das nossas escolhas e temos que assumir as responsabilidades daquilo que nós fazemos, mas ao mesmo tempo existe um trabalho que rege, não é a la volonté, né? E também o capítulo começa, para quem ainda está iniciando, entendendo um pouco do espiritismo, que isso não é questão do espiritismo. Gente, o espiritismo, hoje a gente vai citar espiritismo, mas daqui a um tempo a espiritualidade, o plano espiritual vai ser algo tão natural nas nossas vidas que não é algo do espiritismo, é algo que é natural, é um processo nosso, né? Tá interligado. Então, a gente vai começar, para quem está estudando, iniciando, vai começar a entender que existe uma estrutura, que nada é por acaso. Imagine, existe um ministério dentro da colônia Nosso Lar que rege a questão das reencarnações, que faz o planejamento das reencarnações daqueles que estão morando na colônia, né? Não abrange todos os espíritos, né?
mas que tem um planejamento, onde é estudado, onde é visto, onde vai ser melhor qualificado aquela reencarnação, quais são os desafios, os aprendizados que aquele espírito tem que ter na próxima existência, a família que vai se instalar, qual vai ser não é a melhor família de acordo com a nossa visão, a família que melhor vai atender às demandas que aquele espírito precisa naquela existência. Então, vocês vão ver que a cada capítulo ele vai começar a avançar nessa parte administrativa, nessa estrutura, para a gente entender que é muito maior que a gente imagina. E entender que isso é algo natural, que é interessante assim que quando começa a estudar, tu começa a ter uns insights e compreender que realmente é algo tão atrelado a nós, mas que a gente às vezes não para nem para olhar, né? Não para nem para refletir, a gente fica tão mergulhado na nossa vida, nas nossas coisas aqui, que a gente não para pensar, né, no restante, no todo. Eu estava vendo nesses dias um vídeo que é fantástico, que me faz sair um pouquinho da bolha humana, digamos assim, que é um que mostra todos os planetas, assim, sóis, vai mostrando o planeta Terra e vai mostrando a Lua, o Sol e a escala de tamanhos, chega até Antares, que é um planeta infinito que tu não consegue nem, infinitamente maior, que tu não consegue nem ver mais o planeta Terra. Aí tu fica, gente, já é uma coisinha perto de um todo, né? E a gente tem inúmeras literaturas espíritas, né? De espíritos que moram em Antares, que moram em Júpiter, né? Então, por isso que é importante a gente sair dessa caixa. A gente não é só habitantes do planeta Terra, isso existe seres vivos no planeta Terra. Olha a colônia nosso lar mostrando, né? Existe uma colônia para uma região específica no Brasil que abrange um trabalho X, mas que existe outros, então é para realmente o nosso lar ele vem para nos apresentar um pouquinho do plano espiritual, né? Tanto que é a ordem dos livros, né? É uma coleção que o André Luiz lança, né? De o plano espiritual para a gente entender. Então, o nosso lar ele vai realmente mostrar mais ou menos a parte estrutural de trabalho. Então, eu recomendo para vocês a leitura. Vão lendo uma vez por semana. Ah, é o capítulo 9 da semana que vem, dei uma lidinha antes, porque não precisa, né? Se alguém se interessar, estudar a obra inteira, melhor ainda, né? Vai muito de cada um. Mas esse estudo semanal já é algo, né? Para vocês entenderem. Eu vou abrir agora espaço para perguntas, dúvidas, lamentações, sugestões. Fique à vontade. Paulo, é o bendito fruto. Nunca ninguém ficou bem assim com todas as colocações. Tá certo.
Vem a frase dele, né? Vem a frase. Eu, exato. É isso mesmo. Nossa.
Mas pelo menos entendeu. Tem gente que vive uma existência inteira e não aprende. Então, porque. E outra. Porque assim, a gente tem que ter consciência que, apesar dos nossos erros, desajustes, os defeitos que nós temos, né? Todos nós temos a centelha divina de Deus. Nós somos, obras dele, a criatura dele, né? Então, a gente tem esse poder de ser luz, está em nós, né? E assim, eu tive já talvez uma sorte a mais do que o Paulo, porque quando eu comecei desde criança a estudar o espiritismo, até esse contato, desde criança eu sabia que o espiritismo te chama para autorresponsabilidade, não é no outro, é em você, que eu tinha que rezar pelos meus inimigos, né? E qual foi a outra coisa, além de tá, isso, então assim, tá passo na cara mesmo, né? Não, só que é tudo no tempo que a gente tem que realmente saber. Então eu sempre tive essa autorresponsabilidade, o espiritismo coloca muito isso, né? Por isso que tem que partir de nós, as nossas escolhas, a nossa mudança. A gente não consegue mudar o outro, a gente consegue mudar a nós mesmos. Ah, mas a minha mãe é assim, meu pai é assim, fulano é assim, meu namorado, meu cônjuge, sei lá, meu filho. Não adianta, o outro tu não pode mudar, mas você pode. E talvez com o seu exemplo as coisas possam mudar também, né? O assunto é muito bom, né, gente? Vai em várias vertentes, mas eu vou tentar fazer rapidamente um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Evangelho de hoje é para a gente reforçar nossa questão com Jesus, né? Para ter essa ligação. E isso não é uma coisa só do Espiritismo, né? Existem inúmeras religiões cristãs que acreditam, que considera Jesus, né, não um salvador, mas é o nosso modelo, guia, né, qual o espírito mais perfeito que teve entre nós, né, de justiça, de bondade, de perdão, de amor incondicional, tirando Deus, Jesus, né, ele é o nosso horizonte, né, que talvez um dia, com muita sorte, a gente chegue lá. Aí eu vou compartilhar a tela de novo aqui, para vocês lerem comigo junto. Então, a gente vai estudar no capítulo 6, que apresenta o Cristo Consolador, o item 5, que introduz o título Advento do Espírito de Verdade. Então, essa é uma mensagem muito bonita, gente. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra. Tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e se levantarem as ondas. Revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro reúne em feixes o esparso no seio da umidade, e disse: Vinde a mim todos que vós sofreis. Deixa eu ver, acho que alguém está com um fone. Se puderem. Peraí. Aham. Acabei de. Sim, acabei de desativar. Obrigada, Paulo. Mas os ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto, e largo que conduz ao reino de meu Pai, enveredam pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que não vivem na terra, a clamar. Orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão com o cedro. Homens fracos que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afastai o facho da clemência divina, vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas suas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu,
cai no abismo do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio com a boa semente, as utopias com a verdade. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, esse é o segundo. No cristianismo, encontra-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nelas se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Mensagem do Espírito de Verdade em Paris, 1860. Vou parar aqui. Então, rapidamente falando sobre esse capítulo, para quem não está entendendo, Espírito de Verdade, para contextualizar, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra que Allan Kardec faz com inúmeros espíritos, né? Então a gente vai ter mensagem de São Luís, Fénelon, tem acho que um espírito amigo, existe vários espíritos que dão mensagens, né, de instrução, para a gente consegue alinhar a, tirando da Bíblia, né, os ensinamentos morais de Cristo. O Evangelho estuda os ensinamentos morais da Bíblia, né, de Cristo, e coloca elas na visão espírita. O Espírito de Verdade, segundo alguns, e até por uma visão minha, pode ser que eu esteja equivocada, é Jesus, que participa dessa confecção desse livro, né, dessa obra, e traz algumas mensagens. Então, quando tem a mensagem do Espírito de Verdade, vocês vão ver como esse Espírito, ele se comunica com a gente, o vocativo que ele usa, a forma que ele fala, né? Então, assim, há indícios de não sendo Jesus, algum emissário, algum mensageiro de Jesus que trouxe essa mensagem, né? Que deixa essa mensagem para a gente, né? De consolo. Então, esse capítulo, ele fala capítulo não, esse título, né? Esse item do Evangelho, ele fala do advento de Espírito de Verdade e introduz algumas mensagens desse Espírito, mas onde a gente quer chegar? Ele quer colocar de novo. No passado, quando eu vim à Terra, eu mostrei a vocês, filhos, né, à humanidade, né, há 2021 anos atrás, que Deus era justo e bom. Até então, né, dos ensinamentos, os 10 mandamentos, nós tínhamos uma visão de um Deus que era punitivo, porque era necessário, né? Naquela época, a época de Moisés, tudo, a gente precisava ter um pouco de ter o temor a Deus. Não estou dizendo que a gente não precisa ter, mas para uma linguagem, para aquela civilização, para aquele tipo de humanidade que nós éramos, com a maturidade que nós tínhamos, era necessário a gente ter mandamentos para que direcionasse a sociedade ainda era muito desordenada. Então, com o tempo evoluindo, quando Jesus pôde estar com a gente, ele já mostrou uma nova face. Não, Deus é amoroso, Deus é todo bondade. Vocês são frutos das escolhas de vocês. Os seus sofrimentos não são por culpa de Deus, tudo vem de vocês. Mas eu tô aqui mostrando um caminho. Então ele reforça essa mensagem dizendo que Deus é sim bondade, Deus é amoroso. Nós estamos estudando hoje a obra Nosso Lar, nós temos mais uma prova disso. Nós aqui trocando em poucas pessoas, mas quando a gente compartilha as nossas situações, as nossas angústias, os nossos questionamentos, a gente está ajudando uns aos outros e a gente está fazendo o quê? A gente está vivenciando esse evangelho de Jesus, que Jesus fala nessa mensagem, o Espírito de Verdade, perdão, fala nessa mensagem, né? Ajudai-vos, amai-vos uns aos outros, instruam uns aos outros. Nós não somos detentores da verdade absoluta, nós ainda estamos aprendendo, mas só da gente estar aqui compartilhando, da gente estar aqui dividindo, ajudando, ouvindo um ao outro, a gente já está, de uma certa forma, exercendo o Evangelho de Jesus. É isso que ele gostaria que nós fizéssemos uns aos outros, né? Então, e isso também é uma mostra, né? A gente tem tanta crueldade no mundo de hoje, são situações que a gente vê que deixa a gente até incrédulo em alguns momentos. Mas se a gente parar para pensar,
É lembrar dos grupos do Amor Fraterno, né, Denise? Da quantidade de gente que está trabalhando no bem. Eu aqui nas quintas-feiras que eu vejo o pessoal da Salve-se, que é uma outra frente, gente trabalhando no bem, gente se doando. Então, assim, não existe só as trevas no meio de nós, né? A gente ainda precisa experimentar, experienciar isso, porque faz parte. Se a gente fosse flores, nós não estaríamos aqui na Terra. Nós estamos aqui na Terra porque é o local, é a morada que nosso Pai nos destinou, né? Há inúmeras moradas na casa de meu pai, porque essa é a morada que está destinada a gente, que é para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. E aí então a gente sai do Deus punitivo e também sai da situação de vítima, que a gente não é vítima das circunstâncias, a gente é fruto das nossas escolhas. E não necessariamente é de vidas passadas, às vezes é das escolhas que a gente faz nessa existência. Né? A gente nem tudo, eu tô sofrendo tal coisa porque eu devo ter feito alguma besteira na vida passada. Não necessariamente, se tu parar para pensar, tu já sabe o que tá passando, porque algum equívoco a gente, né, tomou. Mas isso não significa que Deus vai nos punir, a gente tem que tirar as lições necessárias e Deus dá sempre oportunidade para a gente recomeçar. É impressionante. Talvez eu sei que inúmeras religiões também abrem essa porta, né? Não é do espiritismo, mas é importante a gente estar numa crença religiosa em que nos convide a entender que Deus não vai nos punir, que pelo contrário, se a gente estiver aberto, nós vamos ter oportunidades de recomeçar sempre. O passado a gente não pode mudar? Não pode. Mas é impressionante, no momento que a gente muda um pouquinho, há um passe fraterno às 22 horas. Eu estou botando todos os dias no grupo, Cristiane, obrigada. A gente parar um pouquinho para mudar a nossa vibração, a nossa energia, parece que as coisas começam a fluir novamente. É um pouquinho, a gente só. Que parece que Deus está ali fazendo esforço. Olha para mim, só um pouquinho, abre um pouquinho. Gente, as coisas começam a fluir, começam a mudar. Muitas vezes a gente está tão fechado nas nossas dores, nas nossas raivas, rancores, ressentimentos, que só atrasam a nossa vida, né? E não para se abrir, né, para receber esse amor, para receber as oportunidades que a gente sempre tem, sempre tem. A gente sempre vai ter chance de recomeçar. Então, essa mensagem do Espírito de Verdade, desculpa, é para nos salientar. Eu vim há 2021 anos atrás, mas eu vou estar sempre aqui. E escutem a minha mensagem. Estejam abertos a essa mensagem. Gente, é lindo esse trecho assim do Evangelho. Se puderem ler, sempre uma leitura edificante antes de dormir, gente. Antes de dormir, sempre faço uma oração, nem que seja rápida. Deus, obrigado pelo meu dia, muito obrigada. Agradeço a minha vida, agradeço meu pai, minha mãe, agradeço o meu trabalho. Gente, façam isso, sabe? É importante. Ao acordar, tentem também já agradecendo. Primeira coisa, é importante, são rituais que depois vão ficar instantâneos, sabe? Automáticos e as coisas só tendem a melhorar. Acho que é isso e eu vou. Faltam alguns minutos, né? Para tentar fazer a prece. Ou se alguém quiser fazer a prece, está aberto o espaço. Claro. Uhum. Permito. Tu pode compartilhar. Tem uma setinha assim, um quadrado com. Uhum. Sim.
Obrigada, compartilhar. Eu cheguei a ver que tu tinha me mandado, Paulo. É isso aí, gente. Pode pedir para mim que eu acho que eu coloco lá no grupo depois. Tá. Vamos encerrar então, já com essa mensagem, né? Quem quiser fechar os olhos. Primeiramente, a gente agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma semana. Dessa vez, nos permitindo ter apenas uma hora da semana para poder glorificar ao nosso Deus Pai, a saudar Jesus e o seu Evangelho, a termos acesso a essas mensagens que nos renovam a fé e a esperança, porque muitas vezes nós, pequeninos aqui na Terra, não conseguimos entender a sabedoria de Deus. A gente não consegue compreender os desígnios de Deus. Muitas vezes não entendemos a nossa missão, não compreendemos porque tal situação acontece conosco. Mas a gente, com a fé renovada, uma fé raciocinada, perseverante, constante, a gente confia, a gente entrega e a gente deixa que Deus mova cada montanha de nossas vidas. Cada um de nós tem uma montanha para que seja movida, mas a gente sabe que no tempo certo Deus vai mover. No tempo certo, no tempo dele, no tempo que a gente vai conseguir compreender, que a gente vai conseguir desvencilhar, Deus vai mover cada pedra, cada montanha de nossas vidas. Deus, obrigada pela oportunidade de estarmos vivos, de estarmos nessa existência. Obrigada pela oportunidade que eu tenho de acordar todos os dias, de ter uma cama onde dormir, de ter uma família, errado ou não, desajustado ou não, eu tenho uma família que me abriga, que me acolheu nesse mundo. Obrigada pelo trabalho que eu tenho. Pode não ser o melhor trabalho, mas eu tenho utilidade e que eu possa ser cada vez mais útil a todos que estão na minha volta, que todos nós possamos mostrar, vivenciar o Evangelho de Jesus, mesmo com os nossos acertos e com os nossos erros. Agradecemos a todos que estão aqui participando,